Olá, fera. Nessa questão aqui ele quer a resistência equivalente entre os pontos A e B. Lembre que os terminais são muito importantes para a gente resolver essa questão de associação de resistores, viu? Isso quer dizer que se os terminais são A e B, que a corrente entra pelo A e sai pelo B, ou entra pelo B e sai pelo A. Esse é o caminho da corrente total, certo? Então a gente tem que ter muito isso em mente, porque se, por exemplo, o ponto A estivesse aqui e o ponto B estivesse aqui, a resposta ia ser completamente diferente, ok? Então vamos começar imaginando, por exemplo, o que é que acontece com a corrente quando ela chega aqui. Ela vai se dividir, uma parte vem para cima, uma parte pelo meio, uma parte vem aqui para baixo, até sair por aqui. Então essa aqui passa pelo caminho de 5 até sair, essa aqui passa pelo caminho de 3 e de 9, mas depois ela ainda tem que se juntar com a que vem por aqui para poder passar pela de 7 e ir embora, ok? Então o caminho da corrente é esse aqui, ó. Vou só repetir, ó. A parte que vem por cima, depois uma vem por meio, depois uma vem por baixo. Essa que veio por cima vai se juntar com a que veio pelo meio, se juntou aqui nesse nó e vai acabar passando pela de 7, que vai se juntar com a de 5 e depois vai embora. Esse é o caminho. Então, analisando esse caminho, a gente repara que só tem aí de início dois caras em série. Ninguém mais aí está em série, apenas dois. É o 3 com o 9. Por quê? Lembre que quando está em série é porque a corrente é a mesma. Então, ó, corrente em 3, ó, ela é obrigada a passar por aqui, ela não se divide. Ó. Se aqui passar uma corrente, ela é obrigada a passar o mesmo valor por aqui. Concorda? Ótimo. Então, a corrente que passa pelo de 3 é a mesma corrente que passa pelo de 9. O que é que isso quer dizer? Que a gente pode agora juntar 3 e 9 como sendo uma única resistência, certo? 3 mais 9 dá 12, ó. Então, essas duas aqui, elas vão se juntar e vai formar uma única resistência de 12. Um único resistor aí com resistência de 12 ohms, ok? Estavam em série. Agora a gente para um pouco e começa a pensar em termos dos pontos, dos potenciais. Se eu chamar esse ponto de A, esse aqui é B, certo? Ótimo. Ponto A, ponto A, ponto A, ponto A, passei por um resistor, vou ter que chamar de outro ponto, ó. Vou chamar esse ponto aqui de C. Repare que ponto C, ponto C, ponto C, esse ponto também é ponto C. Passei pelo resistor, eu tenho que chamar de outro ponto, já está aqui o B. Então aqui a gente nota que tem logo de cara duas resistências aí que estão em paralelo. Em paralelo é que elas estão submetidas à mesma diferença de potencial, ou seja, estão entre os mesmos pontos. Repare que essa aqui de 12 está entre o ponto A e C, e essa aqui de 4 também está entre os pontos A e C. Essas aqui estão em paralelo, perfeito? Cuidado que a de 5 não está em paralelo com essas, porque ó, essa aqui é A com C, A com C. A de 5 está entre A e B, não está no mesma diferença de potencial. Muito menos a de 7 aqui, ó, que está entre C e B, ok? Aquelas duas estão em paralelo, está aqui o produto, 12 vezes 4, pela soma, que é 16. 12 vezes 4 é 48, 48 dividido por 16 dá 3. Ótimo, então aquele lá de cima, aqueles dois eu vou poder juntar em uma equivalente que vale 3 ohms. Vou juntar elas, ó, repare aqui, ó. Quando eu juntar, esses dois fios vão ficar um só. E aqui vai ficar um único resistor com uma resistência de 3 ohms, ok? Ótimo, então a gente já está simplificando. Agora repare mais uma vez, ó, a corrente que passar pelo de 3 é obrigada a passar pelo de 7. Portanto, eles estão em série. E aí eu posso somar as duas, que vai dar 10 aqui, ó. Então essas duas aqui valem uma só, que vale 10 ohms. E agora repare, se eu chamei isso aqui de ponto A, até aqui é ponto A, até aqui é ponto A. Se eu chamei de B aqui no final, até aqui é B, até aqui é B. Esses dois caras estão submetidos à mesma diferença de potencial, eles estão em paralelo. Produto 50 pela soma 15, simplificando por 5 dá 10 por 3. Então aqui eu consigo botar o ponto A aqui nesse lugar, o ponto B aqui, e aqui é como se tivesse apenas uma resistência que vale 10 terços de ohm, ok? Essa é a resistência equivalente desse problema. Um forte abraço e até a próxima.